me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhãs. Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno, Redação Mais. Vamos lá para mais uma live sextando com todos vocês, tá? Mais uma vez temos aqui a presença mais do que especial da minha amiga, companheira de profissão, professora Ana Quinto, direto de Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, a bela Ilha da Magia, um dos melhores lugares e mais bonitos que eu conheço, tá? Nós vamos hoje debater nessa live, como está aqui exposto, a solidão dos idosos agravada na quarentena, tecnologia e afeto, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou convidar aqui a Ana para participar, para dividir a tela, para a gente começar exatamente a dialogar aí com vocês, beleza? Então, tá, Ana, a gente começar aqui, vamos ver. Oi, Ana. Oi, galera. Oi, Bruno. Tá Bem? legal o áudio? Tá tranquilo, tá de boa. Tá? Que a internet Então, está assim, oscilando um pouco aqui na Ilha da Magia hoje. não tem importância, tá? Tipo, se ela oscilar, a gente vai tocando o barco aqui, desconecta, conecta de volta, né? Então, hoje a gente teve que fazer, gente, a live um pouco mais cedo por compromissos profissionais, porque saindo da live aqui, tenho 5 minutos para começar uma aula ao vivo aí com extensivo. Então, assim, a gente vai falar da questão dos idosos, que é uma questão que, além de ser um tema de redação possível, é uma discussão que nos ajuda a entender exatamente o que nós somos e o que levamos para a vida, principalmente as nossas raízes e o nosso pertencimento. Pensando bem, todos nós vamos envelhecer um dia, se isso for possível. Quem sabe disso é o ciclo da vida. Nós não sabemos disso. Então, assim, para começar, eu gostaria de ler um pequeno poema de um dos maiores poetas que o Brasil teve, um homem que, idoso, viveu sozinho num quarto de hotel em Porto Alegre, que foi o poeta gaúcho Mário Quintana, tá? O Quintana nos deixou exatamente em um poema, tá? Maravilhoso, os seguintes versos: envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora, todos os caminhos vêm. A casa é colhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Então, com esses versos de Mário Quintana, nós damos início, efetivamente, a esta live. Professora Ana, agora é você. Então, galera, boa noite. É um prazer, né? O meu colega Bruno
né? Nós passamos aí a semana trocando informações e estamos cheios de ideias. E hoje, né, num debate aí acirrado ontem, né, Bruno? Nós definimos o nosso tema de hoje. Quem for a Porto Alegre, fica a sugestão para visitar o Hotel Majestic, que foi, nos últimos quase 20 anos da vida do Quintana, o local que ele morou. O quarto dele está lá, montado, em exposição. Vocês vão encontrar lá livrarias, bibliotecas, um café muito legal, fica no centro de Porto Alegre. E tem um clima, sabe? Você chega lá, é como se você ouvisse os sussurros do Quintana, que é um poeta que eu respeito muito, né? E o Bruno, até quando eu vi que ele tinha colocado no roteiro, eu fiquei muito emocionada, porque aproveitar os nossos idosos, os nossos velhos, talvez seja o que nós de melhor podemos fazer enquanto somos jovens. A partir da questão do que a gente quer tratar do idoso, o Brasil, como em muitos outros exemplos, né, Bruno? Ele se destaca pelo Estatuto do Idoso. Em 2003, com a publicação desse estatuto, foi como se o país se abrisse para uma população que precisava de atenção, que precisava ter os seus direitos respeitados. E vale observar que naquela época nós tínhamos 15 milhões de idosos. Então, no montante da população que já era bastante, como é que eu posso dizer? Não alarmante, mas preocupante do ponto de vista que só em 2003 se foi estabelecer uma série de normativas para o cuidado com essas pessoas. É aí que entra a questão da prioridade na fila do banco, depois vai vir o transporte gratuito, a questão que muita gente reclama, vaga especial para idoso, para quê se ele nem vem de carro? Mas é um direito, e direitos existem para que nós, né, façamos com que eles vigorem, e daí por diante. Dentro de todo esse contexto, o Estatuto ele foi bom, ele é bom, porque foi apoiado nele que muitos municípios desenvolvem projetos como a Cidade do Idoso, né? Faz com que eles tenham integração, eles têm ginástica, eles têm uma série de atividades que faz com que eles se agrupem e aí possam, de alguma forma, diminuir a solidão. E essa solidão, ela aumenta a cada dia, né? Nós temos visto que os idosos, eles começam no Brasil, né, falando do nosso universo, começam a ficar um pouco esquecidos. E algumas falas durante essa quarentena me marcaram muito, quando as pessoas diziam: mas os idosos, eles já viveram muito. Mas ele morreu de Covid, mas ele tinha 90 anos. Ele tinha 70 e poucos anos. Mas ele tinha uma vida. E ele tinha pessoas que o amavam e tinha pessoas que esse idoso amava também. Então, essa valoração do idoso, só o estatuto não é suficiente para fazer com que ele ocorra, né? Dentro desse contexto, o que é, Bruno, ser idoso, né? Vou tocar a bola para ti. Qual é a definição de idoso? Porque por exemplo, para os japoneses, o idoso é um ser que tem muito a ensinar, né? Ele é uma pessoa a ser muito respeitada porque ele tem experiência, ele tem vivência. Mas qual é essa definição de idoso para a nossa sociedade? Tá. Então, assim, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá, que é uma referência quando se fala de saúde no mundo, tá, idosos são pessoas com mais de 60 anos de idade, 60 anos ou mais. Então, pessoas que são sexagenárias já são consideradas idosas. Essa é uma informação importante, porque se a gente está falando de idoso e por uma redação você tem que especificar, é importante você definir o que é idoso, não generalizar apenas os idosos. Coloca exatamente, reporta essa informação da OMS. Uma outra questão, o número de idosos no Brasil em 2018, segundo o IBGE, tá, era de 28 milhões de brasileiros, um número altíssimo, gente.
Tá? É mais que 2 vezes a população da cidade de São Paulo. Se você pegar proporcionalmente, São Paulo é o maior aglomerado da América Latina. Tá? Então você dobra a população de São Paulo e mais um pouco, e você tem o número de idosos no Brasil, segundo o IBGE. E esse número de idosos corresponde a aproximadamente 13% da nossa população. Então, assim, é uma camada gigantesca de pessoas que precisam de respeito, como a Ana falou, o estatuto está aí, precisam de atendimento médico, de atendimento hospitalar em geral e principalmente de afeto, de respeito. Uma questão que muitas vezes falta, parece que na sociedade brasileira, com relação aos idosos, se os orientais, por exemplo, valorizam, aqui parece que idoso só serve para, né, fazer propaganda de plano de saúde e de farmácia. Você pouco vê a imagem do idoso associada à saúde, associado a viagens, associada à cultura. Vamos pensar que nós temos muitos idosos que trabalham com cultura. A Ana vai acabar falando na live aqui, mas vários escritores. Pega a Lígia Fagundes Telles, com quase 100 anos de vida. Tá? Então, assim, pega o Dalton Trevisan, escritor curitibano, que está com 96 anos, 97 anos, morreu agora o Rubem Fonseca recentemente. Então, pessoas que já são quase centenárias. Então, o idoso, ele tem vida. Se ele tiver saúde, ele tem vida social. Só que a nossa sociedade parece que apaga o idoso nesse tipo de sentido e vê o idoso só como aquele estereótipo da bengalinha, da pessoa que anda, né, sempre encasacada, com a coluna arqueada, o que é um erro, tá? É um erro tremendo pensar nisso. Então, quando a gente fala de idoso, né, a gente tem que pensar que ele faz parte da sociedade. Ele tem algumas dificuldades, tem, de locomoção, esse tipo de coisa, e o que a gente precisa fazer é respeitar o Estatuto do Idoso, respeitar as leis de garantia da acessibilidade deles e, principalmente, pensar que eles podem contribuir muito com a sociedade. Dentro das universidades, vários professores são pessoas com mais de 60 anos de idade e são grandes mestres. Vocês vão entrar na universidade e vocês vão ter aula com esse pessoal. Então, assim, pensar no idoso não só como aquela pessoa da bengalinha, mas sim o idoso como uma pessoa que pode acrescentar muito para a sociedade na qual nós vivemos. Eu trago aqui algumas questões, acho que é melhor a Ana começar a falar aí também, porque a gente vai falar bastante dessa questão hoje da quarentena, da inclusão digital, por exemplo, né? E a relação dos idosos. Então, Ana, pode comentar. Tranquilo. O que nós temos visto, né, é que, do ponto de vista da quarentena em si, essa percepção de que os idosos realmente precisavam de uma forma de acesso à tecnologia, de alguém com paciência que pudesse orientá-los a essa utilização, hoje se mostra muito importante. Porque com esse isolamento, muitos deles fazem ligação de vídeo pelo WhatsApp, falam com os netos pela internet, são verificados pela família, né, durante esse período. Isso é comum, né, para todos nós. Todos nós aí vamos ter, na minha família, nós temos... Eu tenho uma tia de 80 anos, tenho uma mãe de 70 e poucos, e estão isoladas. Então, essa preocupação ela tem que existir. E nessa semana eu vi o Cortella falando sobre isso, em que ele disse que aos 92 anos ficava muito difícil dele explicar para a mãe dele por que ele não podia ir lá todo dia, como ele sempre faz. Porque ela não conseguia entender como que a sociedade chegou nesse ponto. Que vírus? Por que você não pode vir? Isso propicia uma outra preocupação, né? Em que momento esses idosos foram deixados sozinhos e não foram inseridos nessa era da tecnologia? Se nós observarmos o próprio universo das faculdades, dos cursos, né? Eles, no Brasil, começaram a trazer essa população acima dos 60 anos de volta para o convívio só na década de 80. Na França, já em 1960, se começou a falar em universidade aberta, para que essas pessoas idosas viessem, né, como coautores do processo de aprendizado, e elas não precisariam ser professoras.
Elas vinham para falar de experiências e tudo. Na década de 70, isso vai acontecer no Uruguai, na Faculdade de Montevidéu. E só vai tomar força no Brasil no final da década de 80. E aí, o Sul é pioneiro nisso, né? A UFSC foi uma das primeiras a abrir a Universidade da Terceira Idade, depois a Federal de Santa Maria, e aí foi embora, e foi num segmento várias abrindo. Então, por exemplo, você conversa com os idosos na Universidade da Terceira Idade da UFSC, não são cursos de 4, 5 anos, são cursos rápidos, em que eles aprendem coisas que são úteis para o cotidiano deles. E teve uma fala no passado de uma senhora que ela disse: professora, eu me senti muito valorizada, ela conversando comigo, porque o meu netinho de 9 anos ficou comigo. E ele foi fazer as tarefas de matemática e eu consegui explicar. Aí ela colocou bem assim, porque eu sei a matemática agora do pessoal jovem. Não é a minha matemática. Então, quer dizer, imagina a alegria dessa pessoa e a percepção desse neto. O curso de administração da ESAG tem também a ESAG na terceira idade, que também é um curso voltado para que eles se virem no dia a dia e possam se movimentar. Né? O FPR, a USP, por aí vai. Então, assim, por que não pegar, né, o vô, a avó, e levar para fazer parte desses núcleos? Né? Por que não eles não podem ser inseridos nessa estrutura por nós, né? E aí eu estou perto aí do Estatuto do Idoso já, né? Mas pelos jovens. E aí eu me lembro uma fala do Augusto Cury, que ele diz assim, o intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Quem não tem prazer de penetrar no mundo dos idosos não é digno da própria juventude. Por quê? Lindo, né? Porque se você tem vergonha do seu idoso, se você tem restrições ao seu idoso, a repetir 4, 5 vezes, a ensinar a clicar no WhatsApp, né? Você vai chegar lá também. Dentro desse contexto, volta lá no Estatuto, Bruno, com a questão dos crimes contra os idosos, que estão previstos no Estatuto. O abandono é um deles. Né? E aí as pessoas têm que entender, né, na minha percepção, que tem uma diferença. Eu não vou colocar numa casa de repouso porque eu não vou abandonar. Espera lá. Você tem 2 situações. Deixar o idoso na sua casa sem dar a ele afeto, atenção, cuidado cotidiano, também não resolve. Ele precisa participar ativamente. Então, não dá para criticar famílias que muitas vezes levam para casas de repouso, que tem todo um cuidado, todo um processo de interação. Mas você precisa continuar visitando, porque lá não é um depósito de idosos. Então, o Estatuto deixa isso muito claro. O abandono de idoso é crime, né? E as pessoas têm que se conscientizar disso. Ele, inclusive, está previsto no artigo 95 do Estatuto, que seria o Estatuto, a questão da vulnerabilidade. E aí entra de novo a tecnologia. Porque eu posso ter um idoso que, por motivos de saúde, de mobilidade, está numa casa de repouso, mas eu posso me comunicar com ele todo dia. Chamar no WhatsApp, fazer uma videochamada. Só que para isso entra essa questão, né, Bruno? De que o idoso precisa estar conectado. Você falou em São Paulo. São Paulo é a campeã de idosos morando sozinho. Tem mais de 1 milhão. Sim. Né? São Paulo é uma loucura. Na verdade, São Paulo a gente tem a maior parte dos idosos aí. A questão, por exemplo, do número deles na cidade de São Paulo e com relação à tecnologia, aqui, dados do Estudo de Saúde e Bem-Estar e Envelhecimento, com apoio da FAPESP, lá em São Paulo, fez uma pesquisa aí recentemente, e 28% dos idosos não têm celular em São Paulo.
Então, quando a gente fala de celular, não estamos falando do último iPhone, não. Estamos falando de celular tipo, como questão de comunicação. É um número assustador se a gente for pegar. Aí soma isso, por exemplo, com o que a gente está vivendo hoje, com o isolamento social, por exemplo. E quando a gente fala dessa questão, por exemplo, da tecnologia e dos idosos, a gente tem que pensar o seguinte: quando se fala de tecnologia, boa parte do que a gente faz é exatamente pelo acesso à internet. A internet possibilita você ter uma chamada de voz, você ter uma live no Instagram, você fazer uma transferência bancária, você comprar alguma coisa online, fazer um pedido por um aplicativo, por exemplo, o iFood, esse tipo de coisa. Agora, você tem que pensar o seguinte: quem está na casa dos 60 anos hoje, há 20 anos tinha 40. Se você puxar pela memória, nos anos 2000, a internet era muito precária no Brasil ainda. Então, esse boom da internet da alta velocidade, vamos colocar aí, vamos jogar alto, 20 anos, 2 décadas. O pessoal que tinha 40 anos não tinha, por exemplo, a habilidade, o conceito, o interesse de usar a internet, de usar um celular, esse tipo de coisa. Hoje, os celulares eles são voltados exatamente para aplicativos, para velocidade, esse tipo de coisa. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, que muitas vezes são gerações de idosos hoje que não tiveram oportunidade de estudar. A gente tem que pensar nisso. A educação também influencia muito essa questão. Países, por exemplo, onde tem maior desigualdade, a relação dos idosos com a tecnologia é muito pior do que países em que você tem a desigualdade bem menor. Olha só. Idosos que hoje que têm curso superior, se relacionam muito melhor com a tecnologia, logicamente, que aqueles que não têm. Então, no Brasil, a gente tem esse cenário. Então, quando se fala de tecnologia, os idosos, muitos deles são afastados exatamente por uma questão social, uma questão de valoração. É muito alto o custo de um smartphone, de uma manutenção de uma internet, com preço, com o valor de uma aposentadoria no Brasil hoje, né, que corresponde ao valor de um salário mínimo. Então, se parem e pensem nesse sentido. Infelizmente, a gente sempre, dependente do tema, a gente acaba voltando no ciclo vicioso, que é a questão orçamentária do país também, e a questão, muitas vezes, da falta de paciência e da questão de você pegar um aplicativo, tá? E o tamanho da tela, a dificuldade de ver, muitas vezes. Aqui a gente tem um software chamado Big Launcher, tá? Que aumenta os caracteres da tela. Então, é uma independência para os idosos. Mas o idoso que vai ter isso é exatamente o idoso que, né, foi treinado para isso, tá? Foi exatamente, teve a paciência de alguém, da família, de um filho, de um neto, para ensiná-lo. Agora a gente tem que parar e pensar assim: os idosos, muitas vezes, eles são, não seria tímido, mas eles não gostam de incomodar. A grande sensação é essa. Pelo menos os meus avós eram assim. Eles ficavam quietinhos. Eles não gostavam de incomodar. Eles nunca que eles iam incomodar se eles perguntassem alguma coisa assim. Mas é exatamente nesse sentido aí. E uma questão com relação à pandemia: por que a gente vê muitos idosos, por exemplo, em fila de banco, em fila de lotérica? Porque eles não usam a internet, gente. E daí o nosso pré-julgamento é muito em cima assim: esse bando de mané, por que tá na rua, né? Não, não é um bando de mané. Ele não usa, ele não é da geração dele. Ele não tem acesso a esse tipo de coisa. Então é lógico, e ele não confia, né? Então é lógico que ele vai pessoalmente, tá? Pagar a sua conta, esse tipo de questão aí. Então, quando a gente fala, por exemplo, da internet, enfim, é exatamente isso. É a questão social, é a questão do não contato, é a falta de paciência. E outra questão aqui, para fechar essa participação minha nesse momento: a internet parece que foi feita para jovens, né? Como a publicidade em geral, a publicidade televisiva. Você só vê, por exemplo, jovens, né? Raramente se vê um idoso, né? Esse tipo de questão aí. Alguém aqui citou o Up, Altas Aventuras. É um dos filmes que eu vou sugerir lá no final, que é uma animação, né, acho que é da Disney, da Pixar, né? Exatamente. É isso aí. Então, porque agora tu fechamos essa falou parte. da questão da publicidade, Bruno. Por exemplo, você vai lá trocar o seu aparelho, nós não percebemos campanhas do tipo: troca o seu aparelho e esse anterior vai para um idoso. Ou venha trocar seu aparelho e dê o seu para o seu idoso, né? Por quê?
Porque é bem como você coloca. É como se esse idoso ele fosse um elemento descartado desse universo. E aí entra a questão de que as pessoas não se deram conta da expectativa de vida. Eu estava lendo, em 1940, a expectativa de vida era de 45,5 anos. Então, aos 53, em 1940, eu já deveria ser, né, muito velhinha. Hoje, nós temos uma perspectiva de 76 anos, Bruno. E a longevidade vai ser uma realidade no país. Então, é hora de preparar essas pessoas, e aí eu nem digo preparar os idosos, preparar os jovens de alguma maneira, para dentro das escolas, nós como educadores, para que eles possam, né, esses jovens, despertar para a importância dessa questão da tecnologia. Porque se você olhar, essa solidão na quarentena, ela pode trazer uma depressão. E essa depressão, ela pode trazer a não alimentação, esquecer de tomar os remédios. E aí você pode ter, de repente, a chegada da morte quase como um fator natural daquela situação. Porque se você não tem ninguém para servir uma fruta, para alimentar, né? Isso é muito importante. E eu lembro que você colocou, quando nós estávamos conversando, que a velhice é vista como algo melancólico, né? Como algo que é para viver quieto, é para viver sozinho, solitário, e não é. Eu brinco muito, brinco inclusive com os meus alunos aqui em casa, que quando eu tiver 60 e pouco, 70, eu vou entrar num grupo de viagem da terceira idade e vou saracotear. Entendeu? Lógico. Então, essa mentalidade é que tem que mudar. Né? É essa questão. Porque quando se fala em depressão, eu até vou colocar para você agora, como que fica essa questão? Qual será o montante dos nossos idosos, né, que vivenciam essa depressão, que precisam de antidepressivos? Como que essa situação fica hoje? A questão fica bem problemática, porque assim, quando você fala, a depressão tem todo esse enfrentamento social, e parece que a depressão está ligado, pelo que a gente ouve, a questão da indústria cultural, a partir de séries, de filmes, enfim, parece que a depressão é uma coisa dos jovens, né? É uma questão cultuada desde a poesia do romantismo até, por exemplo, os grandes líderes aí do rock, por exemplo, dos anos 80, dos anos 90, eles pegam o Kurt Cobain, no Brasil pegam o Renato Russo, pegam o Cazuza, então parece que está ligado a esse universo poético, musical. Mas os idosos são, né, segundo pesquisas, apontam que pessoas com mais de 60 anos estão entre a classe que mais tem depressão no Brasil. E daí o diagnóstico é extremamente difícil, por quê? Porque você não sabe, como muitas vezes, pela também dificuldade médica que a gente tem de diagnóstico nesse sentido, você não sabe se o idoso tem depressão, o que ele tem, se é relativo à dor que ele sente, uma dor crônica, se é a doença que faz isso. Só para contextualizar aqui, o meu avô paterno faleceu em agosto do ano passado, com 87 anos. E ele, quando minha avó faleceu em novembro de 2018. Ele teve uma cirurgia, ele fraturou o fêmur. Uma pessoa com mais de 80 anos, fraturar o fêmur é fatal, praticamente, né? Ele fez a cirurgia, mas ele recuperou bem. Ele ficou internado, tá? 25 dias. Sabe o que ele tinha, segundo o médico? Depressão. Ele não levantava. O médico deu uma sobrevida para ele de mais 8 meses, gente. Tá? O quadro dele era de depressão. Por que de depressão? Porque ele foi casado com a minha avó por 62 anos. Depois que eles casaram, eles nunca dormiram uma noite longe um do outro. Agora pense como que ele se sentia. Né? Então, assim, se a gente pegar o quadro depressivo, eu trago aqui alguns dados, tá? Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, mais de 11 milhões de idosos eram considerados depressivos. Liderança dos sexagenários. Em torno de 11% das pessoas que têm depressão no Brasil estão na casa dos 60 aos 65 anos, gente. Então, se você pegar 60, 65 anos, não é tão idoso. Ainda está tranquilo, né? Do ponto de vista, muitos estão trabalhando, inclusive, estão exercendo, estão contribuindo com a Previdência, estão pagando seus impostos.
Então é um dado importante. E Ana, tem uma questão aqui importante sobre a depressão dos idosos, tá? Nesse estudo da Pesquisa Nacional de Saúde, ela aponta, por exemplo, que a menor desigualdade social é o menor número de depressivos. Então, na Finlândia, por exemplo, né, na Inglaterra, deve ter menos. Em países onde você tem muita, tá, pressão, né, como é o caso do Brasil, América Latina em geral, tá, você vai ter muito. Tem a pressão social, tem a questão familiar. Vamos lembrar que o idoso sofre muito com perdas, falecimentos, enfim, as pessoas a tendência natural é essa, vão envelhecendo e vão falecendo. O acesso aos serviços de saúde, o plano de saúde é muito caro para idoso. O Sistema Único de Saúde não consegue atender a demanda. Vamos lembrar que o SUS é maravilhoso, é ótimo, mas ele é muito bom exatamente para tratamentos de longo, né, período. Desculpem, para tratamento de emergência ou para exatamente tratamento de longo período. Isso mesmo. Agora, se for para consulta eletiva, marcar é demorado. Muitas vezes, quando chega a marcação da cirurgia ou da consulta, a pessoa já morreu, tá? Então, assim, isso ajuda a aumentar os quadros de depressão. E, lógico, né? O isolamento social. Muita gente mora sozinha, né? Então, é esse tipo de coisa. Solidão, né? Ela causa. Agora, pare e pense o seguinte: uma pessoa que é jovem, tá? Muito provavelmente, se ela tem quadro de depressão, ela tem, pelo menos, ela tem outros meios de tentar se distrair, se entreter. Agora, pensa um idoso, por exemplo, nesse mesmo cenário, mas ele não tem nem muitas vezes acesso à tecnologia. Ele está excluído desse sistema. Teve alguém, a Gabi, colocou aqui, Bruno, o filme Um Senhor Estagiário. Fica bem claro Sim. o tabu em relação aos idosos, né? Que a contratante dele julga que ele é incompetente para realizar algumas funções. É interessante colocar a rede Pão de Açúcar, em São Paulo, ela contrata muitos idosos para circular nos corredores, para atender nos caixas. A rede Angelone, aqui em Santa Catarina, também tem um número considerável de idosos no seu corpo de trabalho. E quando você falou lá da faculdade, eu lembrei de 2 professores que marcaram a minha trajetória. No Rio Grande do Sul, o irmão Mainardi, que quando eu tinha 20 e poucos, ele já tinha 70 na PUC. E depois aqui na UFSC, né, o professor Ivo, que era, na minha opinião, o melhor professor de gramática que eu tive a satisfação de conhecer, e que aos também 70 anos era respeitadíssimo, né? Em termos de escritores, há pouco tempo perdemos o Salim Miguel, né, já também com 90 e poucos anos, que é autor de Nur na Escuridão, por exemplo, e eu lembro que ele já estava com 88, eu fui buscá-lo para uma palestra, que ele dizia, ô professora, só vou dar palestra para os seus alunos se você for me buscar e me levar de volta. Então, eu ia lá na casa dele, buscava, e ele ia conversando, e ele se arrumava todo, terno e tal, né, para dar palestra junto com, organizada, eu e uma outra colega, a Cláudia. Então, assim, ó, qual o valor dessas pessoas para a sociedade? São pessoas que eu nunca vou esquecer e que sempre tiveram que ensinar. Então, quando um filme como esse Senhor Estagiário, né, aparece mostrando uma realidade de que o idoso ele pode não ter habilidade para uma tarefa? Pode, claro. Mas ele pode ter habilidade para 1000 outras. Então, essa percepção ela tem que existir, porque talvez, dando alguma atividade, alguma função para esse idoso, você vai livrá-lo da depressão, vai livrá-lo dessa melancolia, porque um dos pontos de demorar o diagnóstico é que se associa muito à melancolia, né? Ele fica quietinho ali no lugar dele. Então, na praça aqui do bairro que eu moro, tem ginástica para idosos. E é cheia aquela praça. Agora está tudo parado, né? Mas em períodos normais, a praça é cheia 9 horas da manhã. E aí vem essa questão também na quarentena. Quantos de nós nos oferecemos para os idosos do nosso prédio, do nosso condomínio, para fazer uma compra, né? Para ajudar, ver o que precisa? No meu prédio aqui, nós temos vários idosos,
Nós temos, inclusive, 3, 4 idosos na faixa dos 80 morando sozinhos. Então, a gente, de vez em quando, né, interfona. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Porque a solidão na quarentena, ela é gritante. Eu tenho uma vizinha que o filho traz as compras, né, borrifa o álcool gel em tudo e deixa na porta dela. Porque como ele está trabalhando, para ele não entrar no apartamento. Então, ela depende exclusivamente da rede de vizinhos para se acontecer alguma coisa, né? E ela está lá, dentro daquele apartamento. E em que momento isso efetivamente é prejudicial? Nós tivemos essa semana a partida do Flávio Migliaccio, aos 85 anos, né, Bruno? Uma questão muito polêmica, sim, mas que parece deixar claro essa questão da solidão, né? Desse sentimento de que, olha, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Então, eu vou embora, né? Então, isso é que a gente tem que ter muita atenção. Ele fala na carta, né, que o mundo não deu certo, né? Uma coisa assim, né? E se a gente pegar, é uma expressão muito forte, né? Pensando na trajetória dele, né? Tipo, como ator, como um construtor de arte, de cultura no Brasil, o cara que saiu lá do Teatro Arena, em São Paulo, por exemplo. Então, assim, passou por toda a tramitação da teledramaturgia na TV, desde a TV Tupi, chegando na TV Globo, ou seja, né? Um grande ator, né? Então, quando a gente fala também dessa questão do trabalho dos idosos, é muito louvável essas ações, por exemplo, da Rede Pão de Açúcar, da Rede Angeloni, aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa tem a Rede Tozeto, também no supermercado também tem vários idosos trabalhando dentro do supermercado, mas assim, a gente precisa dos idosos também ligados a profissões que exijam que eles não sejam expulsos, né, de certas profissões. Porque a gente pensa assim, essas entrevistas de emprego classificados, normalmente eles limitam, né? Tipo, 18 a 45 anos, tá entendendo? De repente uma pessoa tem 50, tem 60, ela tem saúde, ela pode contribuir muito, gente, tá? Se for atividade intelectual, não, no meu ver, não tem por que você colocar a barreira da idade. Agora, se for na atividade física, obviamente, um esportista profissional, um jogador de futebol, raramente um jogador de futebol passa profissionalmente dos 38 anos jogando em alto nível, né? Então, assim, agora para a atividade intelectual a gente pode pensar. Nós temos, por exemplo, né, vários juízes. Pega o pessoal do Supremo Tribunal Federal, os juízes, o Celso de Mello, por exemplo, né? O Gilmar Mendes, né? Joaquim Barbosa, que já se aposentou, né? Pois é, então, se a gente pegar, tem vários autores, vários juízes, né, que têm uma longa carreira, por exemplo, tá? E é a questão intelectual. A Carmen Lúcia, por exemplo, a Carmen Lúcia tem quase 70 anos, então, assim, está nativa, né, esse tipo de coisa aí, tá? Bom, com relação aos idosos, né, eu já tinha falado ali que o mundo não é feito para idosos, né? O meu avô, né, meu avô sempre gostou muito de conversar, mas ele conversava com todo mundo, assim, com criança, com adolescente, com adulto, com idoso, e ele não gostava de ir em aniversários de idosos. Ele só ia em aniversário de pessoal da idade dele para fazer o social. E o que ele falava? Ele falava assim que ele não gostava porque ele chegava no aniversário, a maior parte dos idosos só sabia falar de doença e de qual médico você foi. Era a reclamação dele. Boa. Ele não suportava isso. A Caliandra Canton está sugerindo o livro A Máquina de Fazer Espanhóis. Segundo ela, é um livro que entra nesse contexto e que foi leitura obrigatória na URGS, né? Então, eu não conheço, Caliandra, já ouvi falar, mas não tive acesso à obra ainda. Vou dar uma olhada, porque não é a primeira pessoa que me fala desse livro. Na verdade, A Máquina de Fazer Espanhóis é do Walter Hugo Mãe, um escritor bem legal aí, tipo, os que mais cresceram nos últimos tempos, tá? E com base nesse livro aí, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, eu lembrei de um livro do Gabriel Garcia Marques, que é Memórias de Minhas Putas Tristes, né? Embora o nome seja pesado, mas também é a história de um octogenário que retoma exatamente suas memórias afetivas, tá? Então é uma obra também bem importante aí, que
como sugestão, memória. O nome, gente, tá? A literatura nunca é inocente. O nome é esse mesmo, tá? Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, tá? Que foi um Nobel de literatura, escritor colombiano, né? Então, assim, quando a gente fala dos idosos, né? Na literatura tem muita gente, né? Ou nas artes, pega Fernando Montenegro, por exemplo, declamando, atuando. O que o Paulo Altran fazia, por exemplo, Paulo Altran, tipo, declamando, tipo, No o Jô teatro. Soares. Não, sim, e o Jô Gianfrancesco Soares. Guarnieri, né? Sim, Gianfrancesco mas eu vi. Guarnieri é um ícone, com eles não usam black tie. Sim, sim. Mas eu vi uma entrevista do Jô Soares esses tempos no Provocações com o Marcelo Taz. Cara, que o Jô tá muito velhinho, né? Tipo, a gente não vê mais ele, mas de Mas uma tá ligado. inteligência, de uma questão cultural gigantesca, assim, sabe? Então é muito legal se for pensar. Então, quando se fala de idoso, o idoso é um repertório também de memórias de coisas, né? E eles gostam de falar. O Coni, o Carlos Heitor Coni, que foi um dos maiores cronistas do Brasil, lembro que quando eu li Quase Memória, eu chorei, tipo, tá? No livro Quase Memória, porque ele retoma exatamente e reconta a história dele com o pai, né? Por isso que é quase memória, tá? Então, assim, o idoso, ele é muito atuante nesse sentido. E a gente acaba limitando o idoso, muitas vezes, né? Acho que ele não gosta de determinadas coisas, esse tipo de questão, sabe? Esse rebaixamento parece que o mundo, né, foi feito para jovens, não foi feito para idosos. Não, o mundo foi feito para todo mundo. Nem todos vão chegar na velhice, né? Chegar na velhice aí é exatamente um privilégio, né? Penso eu, né? Inclusive, tem muita gente que tem medo, né? E hoje a medicina evoluiu muito, além da expectativa de vida, até a questão, por exemplo, das atividades dos idosos, até com relação à sexualidade, esse tipo de coisa. Então, as coisas mudaram muito, o mundo é outro. Hoje se vê homens sendo pais com 60 anos de idade, até com 70 anos de idade, coisas que não aconteciam décadas atrás, né? Esse tipo de coisa aí. Não era esperado, né, que isso ocorresse. O Jean Rodrigo está lembrando aqui a importante figura do cacique nas aldeias indígenas, né, enquanto representação da sabedoria, do acúmulo de experiências, né? E me lembra que a UFSC cobrou... Caiu... Opa, travou a internet dele. A Ana saiu ali, gente, ela já volta, tá? Então, assim, é o mal da internet. Mas até que não dá para reclamar hoje, tá de boa, né? Tá funcionando aí direitinho até o momento. Vamos esperar ela entrar. Então, Conectou, opa, Ana, caiu ou voltou? Eu lembrei agora que em 2017 a UFSC cobrou lenda no vestibular de redação e era justamente isso, né? O cacique, você tinha que narrar uma conversa entre o cacique e um índio, que seria um índio criança, preparando para as surpresas da vida adulta, né? Então, numa trajetória muito interessante do valor desse conhecimento, como o Jean colocou ali, o Jean está sempre nas nossas lives aí. Muito presente. Né? Então, a maioria aqui da galera, eu estou vendo que já tem gente que já está ficando nossos conhecidos aqui, além de alunos, que bom, né? E alunos. Está fidelizando aí um pessoal. Sim. Você estava falando da aridez, né, do Gabriel Garcia Marques. Tem uma frase dele sobre a velhice que pontua muito isso, que ele diz assim, ó, o segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. Então, é bem a cara do Garcia Marques, né? Então, se não me querem, eu honrarei a minha solidão. Eu farei um pacto com ela e a ela vou me dedicar. Então, é muito triste, né? E ao mesmo tempo é bonito, muito mas é triste, né? O Mário Quintana se falou no começo da casa do Hotel Majestic, que o Mário Quintana recebeu uma homenagem em vida, né? Chamada Casa de Cultura Mário Quintana. Eu estive lá em 2014. Isso, Casa de Cultura Mário Quintana, exatamente. Eu estive lá em 2014. Subi no terraço lá que tem o café, fui na livraria, fui no quarto dele, enfim.
E é genial, assim. Mas o Mário Quintana foi um poeta que simboliza muito essa questão também do isolamento, né? Essa questão, por exemplo, da velhice sozinho, morando no hotel, esse tipo de coisa. Nós temos agora o Jorge Benjor, né? Um dos maiores representantes da música popular brasileira, que está morando no hotel Copacabana, no Copacabana Palace. Ele era o, acho que não sei se ele está lá ainda, mas ele era o único morador do Copacabana Palace, que foi tudo, tipo, esvaziado por causa da quarentena, enfim. Se pega o Jorge Benjor, tá dentro da identidade popular brasileira, por exemplo, Sim. tá? Então, assim, né? Tá no mesmo, de É uma certa forma, no mesmo representação, patamar né? de Tim Maia, esse tipo de coisa, tá? O Quintana, ele tem um poema dele que é muito forte, se a gente for pegar. É muito forte, tá? Vou ler aqui para não esquecer nenhuma. É um dos poemas curtinhos, assim, ó. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio da parede. Conheço um que já levou 3 gerações da minha família. Tá? Então, assim, Nossa. é pesado, mas é a questão memorialística, né? O relógio, por exemplo, tá? Conheço um que Sim. eu me identifico muito com esse. Eu sempre gostei muito do Mário Quintana, mas eu me identifico muito mais hoje com a questão do Quintana, porque se pegar na questão dos idosos na minha família, eu perdi minha avó em novembro de 2018, eu perdi meu pai em fevereiro de 2019 e perdi meu avô paterno em agosto de 2019. Quando meu irmão chegou na capela lá em Curitiba para fazer ali o trâmite do velório, enfim, do sepultamento, a mulher da funerária chegou e falou assim: Eu te conheço, né? E meu irmão falou: Pois é, em 7 meses é o terceiro que eu tô vindo, né, da família. Então foi assim: esse poema do Quintana aqui ele faz total sentido. Uma questão aqui, gente, Ana, para a gente ir encaminhando para a parte final, senão eu vou acabar esquecendo. Com relação ao tratamento dos idosos no Brasil, nós temos a questão da geriatria, que é a especialidade da medicina, né, dos idosos aí. Eu peguei aqui uns dados que são um tanto assustadores, gente, tá? Primeira questão é a seguinte: segundo a Organização Mundial de Saúde, para ter um atendimento pleno dos idosos, é um médico, um geriatra a cada 1.000 pessoas. No Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina em 2018, sabe qual que era a relação? Era um geriatra a cada 16 mil idosos. Então, nós temos 16 vezes mais do que a Organização Mundial de Saúde indica. E aqui fica, Ana, já uma ideia, pensar numa próxima temática, que o Brasil é um país que não se preparou para nenhum tipo, né, de ação do que a gente está vivendo. Não é 2020, nunca, não foi feito nenhum plano, por exemplo. A gente está de mãos atadas, tá? E vai colapsar, infelizmente, já está colapsando em várias regiões do país. E mais uma questão aqui sobre os geriatras, tá, pessoal? Em 2018 era a 43ª posição, 43º lugar, os geriatras no Brasil diante das especialidades médicas, tá? As residências. Só para vocês terem uma ideia. Mais uma questão aqui. A região sudeste concentra 60% dos geriatras e a nossa região, que é a região sul, apenas 15% deles. Tá? Então é complicadíssimo. Nós temos alguns hospitais que foram construídos apenas para atender idosos. Em Curitiba, a gente tem um hospital referência, Ana, no tratamento de idosos, que é o Hospital Zilda Arnes. A Zilda Arnes, que era uma ativista, era uma pediatra aqui do Paraná, morreu no Haiti, no terremoto. Uma das né? idealizadoras da Pastoral do Menor, né? Da criança, enfim, exatamente. Isso. O Hospital Zilda Sim. Arnes é um hospital público, 100% SUS, e é um hospital referência, tá, no tratamento de idosos em Curitiba, né? Então, assim, o idoso ele tem que ser separado, gente. Você não pode colocar o idoso, por exemplo, né, dentro na medida do possível, junto com outros doentes, esse tipo de coisa. Até porque dentro do questão dos idosos, você tem toda a questão da medicina paliativa, né, que é exatamente uma função importantíssima da medicina E isso hoje está com previsto relação no a... Estatuto, Bruno. Isso está Olá, previsto né? no Então, Estatuto, né? Está previsto lá. sim. Aqui Bruno, alguém já que pergunta você aqui, entrou nos hospitais, alguém perguntou tá. ali a questão do Alzheimer, né? Em termos de doenças que acometem os idosos, o Alzheimer estaria na 5ª posição. Eles têm doenças cardiovasculares, pulmonares, diabetes, osteoporose, Alzheimer e câncer. E sim, eu acredito que essa questão do Alzheimer
ela realmente representa uma questão muito sensível na sociedade, que há realmente esse preconceito, né? Da questão do esquecimento, de ter que repetir as coisas, e a sociedade precisa se preparar para isso. E quando o Bruno fala nessa questão da geriatria, fica a dica aí, né? Nós, né, Bruno, que temos muitos alunos que buscam a medicina, né? Talvez o futuro esteja também nesse preparo aí da geriatria, porque a previsão é que até 2030 nós tenhamos um percentual de idosos, 2030 não, desculpa, 2050, o nosso percentual de idosos chega a quase 60% da população. Então, eu vou ter que ter mais geriatras do que pediatras, né? Então, Se pegar é em uma cima preocupação. da média de filhos que a gente tem, ó, até a opção da não maternidade no Brasil nos últimos anos, aí, Sim, isso, que é sim. uma outra questão Pessoal, a que gente dá vai um bom encaminhar aqui tema. para. Ah, certeza. Tema o que mais tem aqui, né? Para encaminhar a parte final aí, eu quero dar a dica de filmes e músicas, tá? Para do chamado repertório cultural, que é importante. Já vieram algumas sugestões aqui com uma máquina de fazer espanhóis do Vitor Hugo Mãe, aí, obrigado por quem mandou, tá? Sim, a gente tem o Gabriel Garcia Marques, né? Então, assim, filmes, tá? Tem vários filmes, mas assim, para não estender também, vou usar 3 filmes aqui que são bem fáceis de entender o contexto. Como já foi citado também, o Up, que é uma animação Altas Aventuras. Vamos lembrar que a questão do personagem, que eu não lembro o nome dele agora, mas dele desbravar, dele colocar aquela casa voadora, dele reconstruir a vida dele, né? É interessante pensar também no papel do idoso, tá? Que é uma animação que não é para criança, né? Essa animação, eu lembro que na universidade a gente discutiu bastante, ela é uma animação, por exemplo, que embora seja animação, ela não é voltada para criança, ela é voltada muito mais para quem é adulto, né? Identificando ali o que é a velhice. Um outro filme, esse é uma animação, procure no YouTube, chamado Vida Maria. É uma animação cearense, ganhou vários prêmios aí, tá? Foi publicado mais ou menos há 10 anos. Vida Maria são as sucessões de Marias, por exemplo, do nascimento à morte. É um ciclo, né? Bem interessante, muito bonita essa animação. E eu pego um clássico aqui, um filme lá da década de 50 do Bergman, que foi um dos maiores diretores de cinema que a gente teve no mundo, Morangos Silvestres, tá? Que é a história do médico também, né? Da recuperar a memória. Então, você tem referências importantes. Músicas, gente. 2 músicas aí. O Novo Já Nasce Velho, do Rapa, tá? Tipo, genial a composição do Marcelo Falcão ali, do Rapa. O Rapa agora deu um tempo. O Novo Já Nasce Velho, que é uma ótima frase, Ana, para colocar até como título em uma dissertação, em um artigo, né? Sim. O Novo Já Nasce Velho, e Envelhecer, do poeta Arnaldo Antunes, gente. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, segundo Arnaldo Antunes. Muito legal a questão aí. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Então, esses são os repertórios culturais que nós temos aí. Tá escutando, Ana? Bruno, dá para incluir também 40 dias da Maria Valéria Rezende, que esteve nas últimas listas de vestibulares, uma professora aposentada, jovem, que Alice. é levada pela filha a sair da casa dela, no norte, e ir para Porto Alegre, porque, segundo a filha, ela já estava velha. Então, cabia a ela o papel de avó apenas, né? E todo E ela odeia ela odeia toda essa enrolação que a filha, esse desrespeito que a filha tem para com a mãe, vai levar a um livro, né, 40 dias, que é uma trajetória impactante na busca do próprio conhecimento e do respeito de quem ela é, né? Então, voltamos naquilo que a gente tem comentado aí para terminar, né? Galera, hoje o Bruno disse para mim que ele estava pensando em presentear a mãe dele com um cruzeiro, mas que tinha que ser o cruzeiro do Roberto Carlos, porque iam muitas idosas. Aí eu falei para ele, ai, Bruno, mas eu também quero essa passagem para esse cruzeiro. E aí ele ficou sem ação. Então, assim, ó, eu acho que justamente essa questão de conviver com idosos, com jovens, com o que for, né,
e que me seja permitido dar aula ainda por muito tempo, porque eu acho que quanto mais nós convivermos com os jovens, mais velhos jovens nós seremos, né? Para que nós possamos multiplicar esses ideais aí. Porque escrevam o que eu estou dizendo. Eu vou ser uma velhinha que vai saracotear, Bruno. Não vou ficar em casa, não. Ah, certeza. Bruno, vamos fechar É, então? Você está controlando? Você tem aula, né? tem, mas aqui, ó, eu lembrei aqui de uma citação do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi um grande escritor, um grande provocador, que ele fala assim: o jovem tem todos os defeitos do adulto, e mais um, o da inexperiência. Né? E ele fala também, né, que os jovens, né, jovens envelheçam, né? Então, é exatamente essas provocações. Para fechar nossa live aí, eu comecei com um poema do Mário Quintana e eu vou fechar com um poema, um trecho de um poema chamado Envelhecer, do Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro. Olhem só, gente. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. O tempo em que não se diz mais meu amor. Porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Pouco importa, vem a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Né? Maravilhoso. Tá? Então é o Drummond, por exemplo, trabalhando essa questão. Você sabe, Ana, que o Paulo Leminski, ele tem um poema, não chega a ser um poema, mas um comentário, que ele fala assim, mais ou menos, que ser poeta com 20 anos, com 25, com 27, com 30 anos é fácil. Eu quero ver se ser poeta com 70, 80, como foi Drummond, Vinícius e Manuel Bandeira, né? Ele provoca isso. Então, quer dizer, a maturidade, né? É. Coisa aí. Tem uma crônica do Vinícius de Moraes que ele diz que ainda idoso, né? Ele escreveu a crônica já perto dos 70 anos, ele diz que ainda idoso e já sem os pais, ele voltava sempre à casa materna, porque lá ele sabia que ele sempre teria, né, o amor esperando por ele. Então, é isso que nós temos que levar, né, na vida. Levar e trazer esse amor de um lado para o outro. Sim. O Manuel Bandeira, grande poeta brasileiro, né? Começou lá com os parnasianos, daí veio vindo, Sim. enfim, se Vai, transformou. vai. Na verdade, tinha perspectiva de vida baixa e morreu depois de todo mundo dos modernistas. Morreu em 68. Ele tem um Ele estava poema sempre que é esperando morrer de tuberculose, né? Sim, sim. Ele foi tratado naquele sanatório lá em Clavadel, enfim, na Suíça, esse tipo de coisa. Durante Mas muito ele tem um tempo. poema chamado Evocação do Recife, em que tem um pedaço dos versos fala assim: Rua da União, casa do meu avô, Rua da União. Lá tudo parece impregnado de eternidade, né? Então é exatamente essa questão do pertencimento, esse tipo de coisa. Então, assim, gente, foi uma live bem bacana. Se a gente pegar, entendeu aí argumentos da autoridade, definiu o que é ser idoso, falou da questão da tecnologia, da afetividade, da distanciamento, mas assim, mais importante do que pensar na redação apenas, pensar nos idosos, tá? Olhe para os idosos da sua família, para os seus avós, de repente para os seus pais, seus tios e abrace eles, né? Tipo, converse com eles, tá? Nesse momento não é bom ficar abraçando, beijando, obviamente, mas tem vários meios de transmitir um abraço, né, virtual, coisa. Porque é importantíssimo, Bruno, gente. Oi. Essa questão do abraçar, né? Às vezes, ontem, uma amiga, nós estávamos conversando, uma colega, e falando de como a vida se tornou rápida, sim, é um passo da vida para a morte, e que é por isso é preciso dizer eu te amo todos os dias, porque você não sabe quando vai ter oportunidade de novo. Então, com os idosos, mais ainda, né? Falar nisso, Bruno, vários colegas nossos estavam aí nos assistindo, né? E aí é legal, né? Agradecer aí a presença deles. O Vavá disse que eu estou bem nova,
né? Mas é que o Botox está vencido. Ó, o Gui lá de Santa Maria. Eu acho que qualquer hora tem que ter uma live comunitária, hein, ô Bruno? Pois é, pena que não vai, o Instagram não deixa. Faltam 25 segundos para a gente cair aí. O Instagram é meio intransigente, né? Então é isso aí, Ana. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que Beijo. participaram, tá? E é isso aí. Toda semana a gente Bruno, vai procurar fazer uma live aqui para vocês. tem uma galera que estuda à noite que pediu para gravar e disponibilizar, por favor. Pode Tá? deixar. Eu gravo e disponibilizo. Abração, gente.